Olá, boa tarde. Essa é mais uma live orgânica. Hoje é dia 18 de julho de 2020 e eu vou conversar com a Thaís Aguilera, que é responsável pela identidade visual da Casa Orgânica, quase concluindo essa série de papos com as pessoas que fazem parte da nossa equipe, que fazem esse projeto acontecer. Ainda tem, né? Hoje foi o último episódio da primeira temporada, mas como a gente anunciou no episódio, vai ter um bis, vai ter uma coisa extra na semana que vem, que a gente está preparando e é surpresa. Vamos anunciar em breve. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. E então tem a live orgânica de hoje, que não é a última. Semana que vem tem mais uma. Eu vou conversar com Bruna Baitelli, minha sócia e a responsável pela montagem, toda uma consultoria em torno desse projeto muito maravilhoso que a gente fez e que está se amarrando em fazer. Vou conversar com a Thaís assim que ela aparecer aqui. Ela já estava para entrar. A gente começa a bater esse papo. Thaís Aguilera, super artista, super jovem, que acabou de entrar. Vamos lá, Tatá. Quase fazendo aniversário, semana que vem, né? E, gente, pareceu como se você tivesse recusado. Não recusa, não. Entra aí, vamos bater papo. Guardando, O quê? conectando. Acho que agora entrou, tá Oi. conectando. Sim, muito bem. Agora eu tô. Achou que ia fugir, né? De bater papo comigo. Que nem todo mundo. Porra, eu achei. Você vai Mas fazer estamos quantos anos aqui, né? mesmo semana que vem? Quantos anos você vai fazer semana que 26. vem? 26, gente. Meu Deus do céu, como eu tô velho. Mas vem cá. Para, É só Bruno. um. É, né? Não tô nada, eu tô ótimo. É, a ideia, cara, é só bater um papo mesmo sobre criação e sobre o que você faz. Para quem estiver assistindo agora ou depois for assistir, que tem muita gente que assiste depois, que isso vai ao ar e fica lá no Aham. GTV. Então eu queria que você pedir uma coisa difícil, se defina. O que você é? Ih! Eu botei artista visual, mas eu não sei se é uma melhor definição. Você faz tanta coisa. Me conta aí. Pois é, exatamente. Eu também sofro um pouco dessa definição, assim, mas eu geralmente coloco artista visual e multidisciplinar, né? Porque eu abordo enfim, tanto a colagem, o design, a ilustração e etc. Então, assim, eu acabo. Enfim, eu me defino assim, mas eu acho que ao mesmo tempo ainda não é a melhor definição. Tô em busca. Mas você estudou e o que é que você segue estudando? Em termos de formação. Então, na verdade, eu comecei, assim, eu comecei a desenhar quando eu tinha 15 anos, assim, eu sempre fui apaixonada por moda e etc, nananã, essas coisas. E aí, na época do vestibular, eu tinha que escolher alguma coisa para fazer. E eu tava na dúvida, eu queria engenharia, tipo, nada a ver. Mas aí, no insight, eu comecei a Não fazer, na imagino minha você escola teve um engenheira, que curso, loucura. nem eu. Na minha escola, eu comecei a fazer um curso de THE que eles tinham liberado para os alunos. E aí eu comecei a desenhar, desenhar, desenhar. E eu já gostava muito de moda, mas meu pai queria, porque queria que eu fizesse uma faculdade pública, né? Enfim. E aí eu fui e fiz figurino na UFRJ. Sendo que dentro de indumentária, nosso curso era junto com cenário. E aí eu comecei a fazer indumentária e cenário ao mesmo tempo. E, enfim, trabalhei assim, né? Fiz montagem de peça no UFRJ, como figurista e como cenógrafa, essas coisas. E aí falei, não quero isso, tipo, vou sair fora. Enfim, aí saí da faculdade, tranquei, depois voltei para fazer pintura, mas era muito clássico demais, assim, não era minha verve, aí tranquei de novo a faculdade, e aí eu comecei a fazer vários cursos, assim, fiz parquilagem durante um tempo, eu acho que eu já rodei de tudo um pouco, assim, eu fiz muita coisa dentro das artes visuais, né? E aí até que então eu sempre trabalhei com design, querendo ou não, né? Tipo, uma comunicação visual, mais ou menos assim, eu sempre fiz isso quando eu comecei a trabalhar. E aí esse ano passado, não, esse ano eu decidi fazer faculdade. Aí eu comecei a fazer faculdade de design agora.
Mas, enfim, tenho muitos corres, né? Já fiz uma exposição com colagem, eu tenho outras exposições com ilustrações também, que foram feitas em Porto Alegre. E eu ia terminar agora também minha formação de dança na Angel Viana, né? De dança contemporânea. Gente, que loucura. Eu tô falando isso agora, não tem nem... Mas, enfim, essa loucura Mas, aí que eu sou. mas é essa a ideia, e era exatamente o que eu ia perguntar, a história da dança, assim. Então, além de trabalhar com o belo, eu diria, você tem toda uma coisa da arte. Você consegue falar do papel da arte para você como coisa pessoal, além do profissional, assim, como realização pessoal? Ah, eu acho, assim, pra mim a arte mudou minha vida, sabe? Eu danço desde pequena, sempre, assim, minha família fala que eu dançava em todas as turmas, né? Assim, não só na minha, em todas. E eu sempre dancei, sempre, isso sempre fez muito parte da minha vida, mas assim, nunca fiz isso tão, como se fala, intensamente, né? Não pratiquei durante muitos anos, eu fiquei um tempo parada. E é engraçado, assim, eu acho que eu pra mim, assim, eu acho que conecta com a nossa vulnerabilidade, sabe? Deixa o mundo muito mais sensível. Assim, tô falando agora bem, assim, mas eu acho que o maior poder que a arte tem pra mim foi porque ela transformou a minha vida, assim. Ela mudou completamente a maneira como eu pensava num momento super decisivo da minha vida, que foi quando eu entrei na faculdade. Então, assim, além de eu tê-la sempre numa constante, assim, na minha vida, mas eu acho que nesse momento de realmente de firmar, assim, né, quem eu quero ser, quem eu sou, ela veio de uma forma muito brutal e, enfim, só eu sou o que eu sou por causa dela. Aqui no Instagram, você tem feito cada vez mais explorar a ferramenta do audiovisual para expressar os seus trabalhos. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que é trabalhar com audiovisual? Pois é, eu não, eu, isso foi uma descoberta minha da quarentena, assim, de ficar filmando o meu processo de colagem. Isso, inclusive, é muito legal porque minha mentora de colagem está aqui, a Hannah, e foi num processo dela criativo que ela instigou a gente eu faço uma mentoria de colagem com ela, né, para jovens artistas. E aí, num desses processos que ela estava instigando a gente, ela pediu para a gente ficar 3 dias anotando coisas boas, né? Que a gente pudesse estar sempre lembrando das coisas boas e depois desses 3 dias a gente fazer alguma produção com esse material. Poderia ser um vídeo, poderia ser uma colagem, poderia ser o que a gente quisesse. E foi esse resultado, eu chamo de videocolagem, né? A minha primeira videocolagem. Eu nunca tinha feito nada com vídeo, assim, eu não sou boa com vídeo, essas coisas, não tenho essa intimidade. Eu sempre digo que eu sou da imagem parada, que eu não tenho facilidade com imagem em movimento, mas acho que era uma trava minha. E aí surgiu esse processo, e eu gosto muito de poesia também, de escrever específica e narrando, né? E filmando tanto da colagem, então, é isso. Gente, sou muito com isso. E Como travou. arte, assim, Travou não. como conceito. O que é colagem? Para quem não entende nada disso, por onde circula a história da colagem? Como é que ela funciona e por que você gosta de colagem? A colagem, ela vem de um movimento. Assim, acho que eu acredito que sempre houve colagem, né? Em qualquer momento que a gente pensa em colagem é recorte e colagem, né? Cola, revista, cola, imagem e papel, né? Então, assim, como movimento, né? Ela surgiu, se eu não me engano, foi logo ali perto do dadaísmo, do surrealismo, mas ela mesmo, para mim que ela sempre existiu. Então, assim, eu acho que enfim, é um processo super fácil, né? Você pega um monte
de imagem, o que você, enfim, dependendo de como você quer, e cola, enfim, é um processo que a gente também aprende muito na escola, né? Geralmente nas aulas de artes, quando a gente é criança, a gente tem esse contato com essa técnica, né? Vamos dizer assim. Mas para mim a colagem é um processo super inconsciente, assim, né? Hoje em dia que eu tenho feito coisas mais direcionadas com a colagem, mas para mim ela sempre foi um processo. Deu uma travadinha, tá? Voltou. E para Sempre foi um mim a processo. colagem é inconsciente porque eu acho que ele revela muito para mim assim as coisas que eu tô pensando, o que eu sempre penso assim, não sei, assim, quando eu comecei a fazer a colagem, eu tava numa questão muito assim, com a mulher, sabe? Com o poder do feminino, com essa ancestralidade do feminino, pesquisando muitas coisas assim, com a potência, né, de ser mulher, do feminino e etc. E aí eu comecei a produzir várias colagens e eu não penso assim, vou falar sobre esse tema. E aí eu comecei a... Ela vai aparecendo, sabe? A colagem, eu falo pra mim que o resultado da colagem, ela revela uma coisa que estava em mim, assim. Então, eu acho que é um processo também muito terapêutico, né? Tem muita gente que usa arte-terapia, né? Como uma ferramenta de colagem. Enfim, é Cara, isso. e fazendo um paralelo assim com o que a gente faz na Orgânica, que é audiovisual, colagem é edição, ou edição é colagem, né? É você pegar muitas outras coisas que te deram, que você tem acesso, e você cria a partir dali. Que o processo do editor é muito de juntar pedaços e criar uma narrativa a partir disso. Assim. Então, acho que tem muito a ver com o audiovisual. Não, Sabe? eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é exatamente isso mesmo, né? Eu acho que essa possibilidade de você. O que eu acho mais interessante, tanto a gente relacionando o audiovisual quanto a colagem, é você ter infinitas possibilidades, né? E você realmente, tipo, juntar coisas específicas para conseguir dizer uma coisa só, né? Mas isso, tipo, eu sempre brinco, pra mim a colagem vem muito assim como o caos, sabe? É tipo a desordem e eu ordeno ali aquele caos e aquilo gera um efeito, sabe? Gera uma comunicação. Então eu acho que é muito tipo a ordem na desordem, sabe? E que me leva muito ao que eu queria levar, o próximo assunto que eu queria falar com você, que é uma coisa que eu vejo no seu trabalho em várias coisas, que não sei se perseguir, mas acabar encontrando um foco entre tantas possibilidades aqui que chegamos. Que eu acho que é um processo muito interessante, eu já vi você fazendo isso, tanto com a Casa Orgânica, que eu queria que você falasse a respeito, como com outras marcas. Eu vi você fazendo uma marca para mim do blog que eu vou lançar de barbearia, da mesa carioca da Nina, em outras coisas assim, você do entendimento de um universo chegar num foco. Que é muito difícil, né? Entre tantas possibilidades, você escolher um caminho. Você É muito consegue difícil. falar sobre esse processo? Como é que você faz isso? Qualquer que seja o job? Na verdade, eu acho que eu tô passando por um processo agora na minha vida de descobrir o meu processo criativo, assim, né? Acho que conforme a minha experiência, né? Eu tenho, de fato, agora entendido como é esse meu processo. Porque, realmente, a gente tem muitas possibilidades, né? A gente tem muitos caminhos. Mas, para mim, assim, quando eu falo de marca, o que me apaixona e que eu quero sempre trazer assim a verdade e a revelação, sabe? Para mim isso é um pilar do meu trabalho importantíssimo, assim, revelar a verdade de quem é a essência, né, de quem tá ali por trás daquela marca, porque eu acho que a marca, óbvio, né, enfim, como vou dizer isso, mas assim, para mim me inspira muito revelar a pessoa que é responsável e que é criadora por aquela marca. Eu acho que isso é o mais importante, assim, trazer, porque a marca, querendo ou não, a gente se relaciona tanto de uma forma com ela que eu acho que ela tem que ser humanizada. Não dá pra gente, tipo, simplesmente deixar isso de lado, sabe? Criar uma coisa que não aproxime do real, assim, vamos dizer.
né, do real, do humano, da verdade. Então eu sigo muito por essa linha, assim. E no meu processo criativo, eu tento tornar o conceito da marca ou o sumo da minha criação é justamente o que, sabe, qual é o conjunto dessa pessoa, qual é o conjunto dessa marca, né? Enfim. Eu tento sempre, tipo, reunir como se fosse uma colagem mesmo, né? Porque a gente abre um campo muito grande de diversas possibilidades e informações sobre aquilo, porque é uma coisa complexa. E aí eu vou esmiuçando, assim, do tipo, tá, eu acho que essa palavra ou, sei lá, essa frase revela a marca, sabe? Tipo, tá alinhada no propósito dela, tá alinhado na verdade, tá alinhada tanto com o criador quanto com a criatura, né? Vamos dizer assim. Então eu sempre, tipo, pego uma frase ou uma palavra e ali eu começo a criação, assim. Eu acho que tem dois lados, assim. Eu sempre pego uma coisa mais tangível, né? Tipo, uma imagem, tipo, eu quero uma coisa, sei lá, por exemplo, no caso da barbearia. A gente tem a barbearia como uma imagem central. Tem que remeter, querendo ou não, alguma coisa daquele universo, né? E aí deu muito de adentrar também e pesquisar o que eu chamo de conceito sensório, assim, né? Que era tipo quando a gente, a gente quer trazer tipo verdade para essa marca, a gente quer trazer transparência, a gente quer trazer afeto, confiança. Eu acho que para mim essa parte da criação é que mais me instiga, assim, é como esses conceitos sensórios são transformados em imagem, sabe? Como toda essa sensorialidade que a gente deseja faz com que na imagem esteja refletida. É um trabalho muito de conceito mesmo, né? Tipo, muitas aspas, você perde-se um tempo ali de entendimento desse conceito para depois você, de fato, botar a mão na massa para criar alguma coisa em termos de imagem. Você está falando de quê? De cor, de tipo de letra, de forma, de... Quais são... Com o que você gosta de mais brincar, assim? Para onde você começa? Tem um caminho? É Eu aquela cor, começo aquela... sempre no, eu começo sempre no papel, sempre no desenho, assim. Como você falou, né? O conceito, para mim, é a coisa mais importante, porque é isso, a gente tem muitas infinitas possibilidades de caminho para poder ir, né? Explorar. Então, o conceito é tipo, é o meu mapa, sabe? É o meu guia. É dali eu não posso fugir. E aí quando eu tenho o conceito definido, logo depois eu sempre faço também um mood board, né? Que são inspirações sobre aquilo que eu quero dizer, sobre o que aquela marca quer dizer, né? E só para poder me inspirar, para poder estar, assim, a par daquele universo visual também, né? Porque eu acho que isso é muito importante no processo criativo, a gente se alimentar de imagens da qual você imagina que aquela marca pode ir, né? Assim, acho que criar esse universo visual é muito importante, assim, antes da construção. Para mim né? E aí eu começo... E aí, logo depois desse processo, eu vou direto pro caderno. Aí eu fico desenho, penso... Enfim, aí eu fico, acho que uns cinco folhas só desenhando. Aí eu tenho umas canetas, assim, diferentes, que eu vou fazendo forma, né? Essas coisas vão aparecendo. E aí, quando eu tenho a coisa mais definida, alguns caminhos assim que eu gosto e que podem ser explorados, aí eu passo para o computador. E aí, quando eu passo para o computador, eu começo a fazer toda a vetorização, né? Fazer o vetor, né, daquela marca mesmo. E aí, depois que eu passo para as cores, eu acho que assim, a cor para mim, é o final, assim. É quase tipo assim, a cereja do bolo, sabe? Legal. Porque E o que você precisa fala. de insumos dos seus clientes, assim? O que eles precisam te revelar e te entregar para você fazer isso de acordo com um briefing inicial? Eu gosto muito, assim, sempre quando eu faço marca, eu tenho um questionáriozinho que eu envio para os meus clientes. Mas, assim, o que eu gosto muito é que a pessoa fale a maior quantidade de informação que ela puder me falar. E, principalmente, assim, o que mais me faz estar apaixonada e me instiga nesse processo é justamente o que a pessoa
revela de paixão, sabe? O porquê ela tá fazendo aquilo, o porquê aquilo transformou a vida dela, sabe? Porque é isso, né? A marca tá sempre vinculada a um assunto, né? A uma, enfim. Então eu sempre me instigo assim, eu quero sempre saber a paixão da pessoa. Eu acho que isso é o ponto mais importante para mim, que ela me fale coisas com paixão, que eu acho que é isso, é por aí que a marca vai caminhar, sabe? É onde ela tá mais apaixonada, o porquê. Isso me encanta muito, assim, ouvir as pessoas dizerem o porquê ela quer fazer aquilo, o porquê ela decidiu transformar aquilo em marca, por que mudou tanto a vida dela, aquilo, enfim. Eu acho que isso é o meu maior insumo para a criação. O teu processo com a gente na hora de fazer a marca da Casa Orgânica foi muito rápido. Eu fiquei muito impressionado com isso. Eu queria que você tentasse resgatar um pouco do que foi isso, assim, de entender e fazer. E você estava partindo de uma marca pré-existente, que é a marca já da produtora, da Orgânica Produções. Mas aí, para fazer a marca da casa, você teve que construir em cima de alguma coisa que já estava construído. Quase foi lá, um retrofit de um prédio. Fez um outro prédio, sei lá. Como é que é isso? Como é que você lembra de alguma coisa disso? Assim, para mim, foi a primeira vez que eu fiz né, a gente chama de redesign, né, ou, enfim, trabalhar em cima, né, de uma marca já existente. Isso foi a primeira vez que eu fiz isso, eu nunca tinha feito. E eu confesso que, tipo, em primeiro momento eu fiquei meio me senti limitada, assim, né, porque a primeira coisa, você já tem ali, você já tem caminhos para seguir, né, você não cria tanto. Mas foi muito interessante, porque quando você mandou a proposta, a primeira coisa foi essa. Falei, pô, ok, já tem um caminho, a coisa não vai ser tão complexa, né? Não vou precisar me desgastar tanto. Mas foi muito interessante, porque eu consegui arranjar, tipo, reorganizar, né, o Orgânica como logo, que já existia, com o Casa, e isso ficou incrível. E o símbolo surgiu de uma maneira muito orgânica. Brincadeira. Mas surgiu de uma maneira muito assim natural, que foi muito interessante como processo assim, porque o símbolo, o logo da Orgânica, ele tem vários elementos, né? E para mim ficou muito claro, se a gente juntasse todos aqueles elementos, a gente formava uma casa. E Sim, quando que eu são que é vi isso, um eu quadrado, um um quadrado, um triângulo, triângulo, um uma asterisco e uma bolinha. bolinha e um asterisco. E quando eu vi isso, eu fiquei assim, caraca, genial, né? Tipo, forma uma casa, tipo, já tava no logo isso, né? Enfim, isso eu achei, tipo, uma magia pura. E quando eu comecei a fazer esse processo de juntar as formas do logo mesmo, né? Aquela forma mais não é mais quadrada, né? Mas uma forma mais... Tava totalmente digitalizado, né? Que não... Que, enfim... eu comecei a juntar, começaram a sair esboços, né? Começou a dar imagem, começou a dar caldo. Aí eu falei assim, pô, é esse caminho, tipo, pegar os elementos e desses elementos do logo fazer um símbolo, né? Fazer uma casa e desenhar isso, né? Não tem, se a gente tá falando de orgânico, né? De organicidade, tipo, não tem como ser uma coisa dura, né? Assim, sem movimento, sem, sabe? E aí, pra mim, foi melhor ainda, porque eu amo desenhar, eu amo coisas feitas à mão, assim. Eu adoro essa coisa orgânica, livre, sinuosa que aparece, né? Quando a gente tá desenhando à mão. E aí foi isso, eu desenhei primeiro à mão e depois eu passei pro computador e aí fiz. E quanto Mas você é foi isso. apegada, Tatá? O quanto você é apegada a essas etapas de criação, assim? Porque você está criando, é um trabalho artístico seu, super autoral, só que você está lidando com um cliente. No nosso caso, eu e o Bruninho do lado de cá, te dando feedback. Ah, isso sim, isso não, isso talvez, e aí? É a hora que você fala assim, não, tá, eles têm razão, não. Eu falei, caceta, eu falei de um jeito diferente, mas a marca é deles. Pode falar a verdade, gente? Pode. Caraca. Essa é a parte mais difícil para mim, lidar com cliente. Ai, é muito engraçado, eu tenho muita dificuldade, assim, porque eu sempre tenho uma marca de preferência, isso sem nenhuma dúvida, né?
E isso é até engraçado, porque na hora da criação, quando eu gosto de uma coisa, fica um pouco mais difícil criar outras possibilidades, porque eu já gostei daquela. E geralmente, o que sempre acontece é o seguinte: a que eu mais gosto, o cliente nunca escolhe. Isso é um fato. Mas aí você faz tipo prova de múltipla escolha de professor? Você põe entre as opções a primeira é a que você mais gostou? Ou não Óbvio. necessariamente? Eu sempre É? coloco a que eu mais gostei na primeira, porque eu acho linda, maravilhosa, acho que tem que ser essa, já vou causar um impacto. E aí as outras possibilidades depois. Mas é muito engraçado, porque é justamente, assim, para mim é um aprendizado muito bom, né? Porque a gente que está criando, a gente acaba ficando, às vezes, muito. Tem que ter esse cuidado, o design, né? A gente fica muito imersa no projeto, naquela linguagem gráfica, naquela linguagem visual, que às vezes, assim, ontem mesmo eu estava fazendo uma marca, aí eu tava, enfim, o conceito estava incrível, estava super legal, a gente tinha feito um desenho e um esboço interessante, nananã. Aí eu fiz uns ajustes para ficar mais semelhante ao conceito que a gente queria. Aí eu fui mostrar, aí eu mandei assim para minha cliente, eu falei assim, mostre para algumas pessoas aí, vê se elas conseguem ler. Aí ela mostrou, aí tipo ninguém conseguiu ler nada. Aí eu falei, caralho, foda. Mas e é isso que eu acho assim, que é coisa. Esse é para mim é a minha maior dificuldade, mas eu acho que essa parte é quando a gente também consegue ver o que de fato, como o outro vê, né? Qual que é a primeira impressão, como é que bate. Porque a gente tendencia mesmo a ficar um pouco acostumado com aquela linguagem e a entender, né? Mas só que, enfim, não é por aí, né? E tem uma outra coisa que eu acho que talvez seja legal, não sei se você costuma pensar nisso muito, assim, se você costuma acompanhar a vida das marcas que você criou, porque assim, no nosso caso, por exemplo, é um programa de televisão no Instagram. Você deu a marca pra gente, a partir daquilo ali a gente fez outras coisas até visuais, tipo a tarja de crédito, mas tomando por base a tua criação. E é a tua criação que abre todos os episódios há 3 meses. Sim. E tá sempre lá, pá, pá, pá. Só que você, tipo, a tua parte do trabalho acabou lá no início. E a gente só de fato conseguiu ter um produto final partindo daquilo ali. Você tem essa noção do quanto que a identidade que você cria é um trampolim para o que vem depois? Com certeza, assim, eu acho que para mim é uma coisa que me bate até de uma forma. Ai, agora eu perdi o que eu ia falar. Na hora que você perguntou, tava tudo aqui na minha cabeça. Nervosa, gente, com essa coisa aqui de entrevista. Mas qual que é a mesma pergunta? Vamos lá, me distrair aqui. Do que você faz, o teu trabalho é muito o início do processo, e depois tem um monte de outras criações que o resto da equipe faz a partir de uma parada que você criou lá atrás, e no nosso caso que a gente está há 3 meses replicando a tua arte e fazendo construções em cima dela. Então, para mim, ainda mais assim, né? A gente vive no internet o tempo todo mundo tem um celular e etc. Então, assim, imagem é tudo na nossa vida, né? Então, eu acho que é fundamental, assim. Eu fico até meio. Tem muita gente, né, que hoje em dia, né, pô, Canva tem tudo, tem, tipo, acesso para cada um criar sua própria imagem de uma maneira muito fácil e rápida, né? E eu acho que isso é muito, assim, a gente tem que cada vez mais valorizar o design, sabe? Porque a gente estuda e pensa nisso, sabe? A gente não simplesmente foi lá e criou uma imagem, né? Criou uma coisa que, enfim, que a gente achou bonito e etc, né? Então eu acho que para mim, eu acho muito importante esse papel do design, né, da identidade visual no início do processo. Eu geralmente sempre acompanho as marcas que eu desenvolvo. Eu tenho uma experiência agora que é muito interessante que eu fiz, assim, uma identidade visual bem completa, tanto para rede social também, de uma cliente minha. E é muito legal que eu vejo ela postando as coisas e etc. E sempre quando tem uma coisa, sei lá, ela usou uma fonte
que não ficou legal, com uma cor que não ficou... Aí eu vou lá, tiro o print e falo, olha, se você colocar branco, se você centralizar logo, se você vai ficar muito melhor, você não tem noção. Aí ela sempre me manda, falou, ficou bom? Eu falo, olha só, outra coisa, tá dando um respiro, uma felicidade de olhar esse card. Aí ela fala, é verdade, né, Tatá, você tem muito talento. Eu falo, a gente estuda, né? É pra isso, Mas né? é isso, assim. Ah, Exatamente. e agora, para fechar, assim, daquilo que você ouviu lá no início, fez a marca, entregou pra gente, seu filho. Aí a gente fez uma temporada de 12 episódios, com bastante diferença entre eles, mas tem uma linha comum ali. Como é que você lê a Casa Orgânica hoje? Realizada. Uou. Caraca, essa pergunta foi de vestibular agora. Brincadeira. Tô zoando. Foi muito, assim, bonito pra mim. Ainda mais assim, né? A gente tem uma história do nosso encontro, logo depois de ter feito o clipe do Danilo, né? E etc. Então, eu acho que, assim, pra mim, um valor da Casa Orgânica é essa amizade, sabe? Essa amizade e arte, assim. E eu acho que foi muito bonito poder ver a evolução em cada episódio, sabe? O cuidado de cada episódio, a qualidade de cada episódio. E eu vejo hoje a Casa Orgânica como quase uma referência de um programa da quarentena, assim, sabe? É impressionante por ter essa rotina, né? Sempre aos sábados, está sempre acontecendo. Para mim é uma coisa, curiosidade de tipo, de saber, caraca, quem eles juntaram, né? Qual foi o caldo que deu dessa vez, assim? Para mim, eu sempre fico instigada e curiosa para poder ver o vídeo, para poder ver qual foi o caldo mesmo que deu, assim, porque eu acho que a iniciativa do projeto de uma eu acho muito bonito, assim, sabe? Da gente se predispor no meio desse caos que a gente está vivendo, no meio de uma quarentena, a trocar com uma pessoa, a trocar e criar com uma pessoa que a gente talvez nunca tenha visto, talvez não, né? Que a gente nunca tenha visto. Então, eu acho que isso é muito bonito, porque demonstra, assim, muita disposição, muita abertura, tanto dos músicos, mas como, assim, de toda a produção que faz isso, sabe? Então, para mim, eu acho que é muito, assim, de uma extrema generosidade e muito bonito. Obrigado. Caraca, meu Deus! Foi lindo aí, ó. Acabou, não doeu, tá vendo? Era só isso. Mas eu ainda tô nervosa. Então vamos tomar mais uma cerveja daqui a pouco. É isso. Com Obrigado, certeza. Tatá. Obrigado, Um obrigado. beijo, amor. Obrigada pela Beijo, até oportunidade. breve. E, gente, olha, na próxima eu venho aqui, ó, mais relaxada. É isso aí. Tchau, tchau. Um Beijão. beijo, amor. Tchau.